Hello, friends! Galera, hoje vocês vão aprender preposições in, an e at. Quando usar, por que usar e quais delas usarem, alright? No dia a dia eu tenho visto que muitos estudantes de inglês e até mesmo aqueles que usam no dia a dia, usam o inglês, ainda têm essa dificuldade e me questionam muito. Wanderley, quando eu uso isso, quando eu uso aquilo, por que eu uso essa, por que eu não uso aquela? Preposição é uma pedra no sapato de quem fala inglês e não é nativo da língua, alright? Então vamos lá. Vamos esclarecer essas três preposições, in, an e at. Primeiro de tudo, papel e caneta na mão para fazer as anotações, alright? E a pronúncia, que é muito importante. Let's go! Primeira preposição, in. Quando que eu uso a preposição in? Vamos lá, primeiro exemplo. Nós usamos a preposição in para períodos do dia. Ok, um exemplo. I study English in the afternoon. I study English in the afternoon. Eu estou dizendo aqui que eu estudo inglês à tarde, no período da tarde, ok? Afternoon. Maravilha! Então, se eu sei que eu posso e eu devo usar o in para períodos do dia, se eu quero falar, por exemplo, que eu trabalho de manhã, no período da manhã, antes do almoço. Manhã é morning. Então, eu vou falar I work in the morning, alright? É muito importante, galera, fazer essas anotações, ok? Legal. Vamos para mais um exemplo, então, de in. Quando que nós usamos? Para períodos de tempo. Olha só, períodos de tempo. Como um exemplo. I arrive in 2 minutes. Ou in 3 days. Again, I arrive in 2 minutes. Ou I arrive in 3 days. Eu estou dizendo aqui que eu chego em 2 minutos ou em 3 dias. Olha só, período de tempo, em 3 dias, em 5 dias. Ah, eu vou fazer uma live em 5 dias, alright? Período de tempo. Ah, eu vou chegar em 10 minutos, vou chegar dentro de 10 minutos. Período de tempo, ok? Legal. Mais um exemplo que nós usamos a preposição in. Quando nós estamos falando de meses, galera. É muito importante, ok? Vamos lá, um exemplo. His birthday is in June. Again, his birthday is in June. O que eu falei aqui? O aniversário dele é em junho, alright? Então, nós estamos falando de mês, June. Agora você pode olhar aqui e falar, ah, entendi então, professor, eu posso falar então que o meu aniversário é em janeiro, por exemplo? Claro que sim. Aí você vai usar a preposição in, porque você está falando de mês, ok? Então, my birthday is in January. Ou, my birthday is in July. My birthday is in December. E assim por diante. Estamos falando de mês, preposição in, ok? Legal. Mais um exemplo aonde vai a preposição in, ok? Então vamos lá. Quando nós estamos falando de estações. Estações do que, professor? Estação de metrô, ônibus? Não, estação de tempo, alright? Estações, como por exemplo, verão, inverno, outono, primavera, alright? Você vai usar a preposição in. Então vamos lá para um exemplo. We love traveling in the winter. Again, we love traveling in the winter. Nós amamos viajar no inverno, alright? Então, winter é uma estação e eu devo usar a preposição in. E nós temos aqui in the winter, alright? Legal. Mais um exemplo que nós usamos a preposição in, quando nós estamos falando de anos, ok? Então vamos lá, para um exemplo. She was born in 1999. Olha só, she was born in 1999. Agora você deve estar pensando assim, caraca, professor, agora me ferrou tudo, porque se 1999 o professor falou 1999 e tem mais esse negócio de preposição, agora vai ficar difícil esse negócio para mim. Não, não é difícil, ok? E eu vou te explicar. Então, olha só, como nós usamos a preposição in para anos,
E aqui, lógico que nós estamos falando de anos, que nós estamos falando de 1999, nós temos o in. Aqui nós falamos o quê? Ela nasceu em 1999. Quando nós estamos falando anos em inglês, é muito normal, galera, a gente falar sempre os dois primeiros números inteiros e os dois últimos separado. Um exemplo, 1999, 19. Falei os dois primeiros. Agora eu vou falar os dois últimos, 99. Ou seja, é como se eu falasse assim em português, 1999, ok? É assim que a gente fala os números quando estamos falando de anos em inglês. Alright? Let's go! Vamos para mais um exemplo que nós usamos o in, quando nós estamos falando de década ou séculos, ok? Um exemplo, he died in the 19th century. Again, he died in the 19th century. O que nós falamos aqui? Ele morreu no século XIX. Alright? Nossa, que dramático, professor. Colocar morte aí no século XIX. Nossa, é muito dramático isso. Não, não é. Isso acontece. Você provavelmente vai ler livros ou está lendo livros. Quando estiver lendo um livro em inglês, você vai ver muito isso, principalmente quando for de história, alguma coisa nesse sentido, ok? Então, 19th century. Estamos falando de século. É lógico que nós vamos usar a preposição in, alright? Legal. Então vamos para mais um exemplo que nós usamos a preposição in para cidades, estados ou países, ok? Como exemplo, he has a company in Brazil. He has a company in Brazil. Ele tem uma empresa no Brasil. Mas note só, galera, eu ouço muito, mas muito erros onde que quem está falando inglês, quando está falando de país ou estado ou cidade, fala assim, ó, né, mais ou menos nesse sentido. I am on São Paulo, por exemplo. Não, mas é em São Paulo. A preposição é in e não é an. Então, eu ouço muitos erros nesse sentido, porque preposição é algo que precisa estudar muito, e muito mesmo. Muito que eu digo é quase todos os dias, ok? Que é isso que nós estamos fazendo com as aulas, alright? Então, de novo, estamos falando de cidades, estados e países, eu devo usar a preposição in, que significa que está dentro desse estado, dentro dessa cidade ou dentro desse país. Mais um exemplo. Se você me ligar e perguntar, Vanderlei, onde você está? Você pergunta assim, Vanderlei, onde você está? Where are you? Eu vou falar assim, ó, I am in Brazil. I am in the United States. I am in Japan. Olha só, in e o nome do país, ok? Ou a cidade, alright? Legal. Mais um exemplo aqui onde nós usamos o in. Parte da casa. É muito importante isso também. Note só. There is a TV in the living room. O que nós falamos aqui? There is a TV in the living room. Há uma TV na sala de estar, ok? Então, existe uma TV. Tem uma TV na sala de estar. Se você perdeu a aula do there is e o there are, volta lá, assista essa aula que é muito importante. Aqui está um exemplo da importância do there is e o there are também, ok? Em inglês é assim mesmo. Não pode pular nenhum passo, alright? Legal. Então, quando nós estamos falando de parte de casa, você pode entender assim, entendi. Então, quer dizer que eu posso olhar na minha casa, professor, e falar assim que eu tenho uma cama no meu quarto, e aí o meu quarto é uma parte da casa, e eu vou usar a preposição in? Com certeza, é isso mesmo, alright? There is a bed in my bedroom, alright? In my bedroom, ok? É uma parte da casa. Ou você pode falar também que tem uma mesa na cozinha. There is a table in the kitchen, alright? E assim por diante. Muito importante que use no dia a dia essas preposições. Legal. Falando do in, agora nós temos também a preposição on. On. Não é on.
Professor, mas eu ouço a galera falar na internet assim, o pai tá on. Então eu posso falar on? Não, não tem nada de on. A pronúncia é an, alright? Então vamos entender melhor. Você vai usar a preposição an quando você estiver falando tudo que é semana. Como assim tudo que é semana, professor? Olha só o exemplo. I work on weekends ou weekdays. O que é weekends? Weekends são finais de semanas, alright? Weekdays são dias de semana. Se você perdeu a aula dos dias de semana, volta lá, assiste essa aula que é muito importante também, alright? Então você sabe que vai usar o on quando estiver falando de semana. Vamos entender melhor? Nós temos aqui dias da semana. Um exemplo, he studies on Monday ou Sunday. He studies on Monday ou he studies on Sunday. Então, olha só, nós estamos falando de dia da semana, concorda comigo? Monday, Sunday são dias da semana. Porém, nós temos os outros dias também, nós temos os 7 dias da semana. Então, vamos entender melhor. Você vai usar o on, um exemplo, você vai falar para mim assim, ó, eu vou para a academia na terça-feira. Como que é terça-feira em inglês? Nós temos Monday, que é segunda, e nós temos Tuesday, que é terça. Então, I go to gym on Tuesday. On Tuesday. Eu vou para a academia na terça, alright? De novo, você que perdeu a aula dos dias da semana, volta lá, assiste que é muitíssimo importante para dar o up no teu inglês, ok? Legal. Então entendemos que on eu vou usar para os dias da semana, de segunda a domingo, porque nós temos Monday, Tuesday até o domingo que é o Sunday, alright? Legal. Também vamos usar o on quando nós estamos falando de dias do mês. Cuidado, galera! Aqui também eu vejo muitos erros quando alguém está falando inglês ou escrevendo. Quando nós estamos falando da preposição on para usar nos dias do mês, tem que tomar muito cuidado. Olha só o nosso exemplo aqui. Our meeting is on July 16th. Ok? O que eu falei aqui? Vamos lá. Our meeting is on July 16th. Nossa reunião é dia 16 de julho. Ok? Então, note só. Eu usei o on, aí você vai falar assim, professor, mas a gente não está falando do mês, e mês não é in January, in June, in July? Sim, é. Mas note uma coisa, aqui nós estamos colocando o dia do mês. Aqui é técnica, galera. É aqui que acontece o erro, tá? Então, quando a gente está falando o mês, mas estamos mencionando o dia do mês, eu devo usar a preposição on, ok? Legal. Aqui também, você pode usar assim, um exemplo. Você vai colocar ali o dia do teu aniversário. Aí você vai colocar a data, o mês e a data do aniversário, você vai usar a preposição on. Lembrando aqui, por que nós temos o 16? Você vai falar assim, nossa, mas por que eu não posso colocar ali, sei lá, 16 como a gente coloca em português? Tem que ter esse TH mesmo? Depois ali do número? Tem que ter, porque ele está dizendo que é o 16º. Vai ter uma aula, vocês vão aprender ainda, mas é bom que já entenda, ok? Eu devo usar desta maneira, alright? Legal. Mais um exemplo que nós usamos o on. Datas específicas. Ok, o que são essas datas específicas? Vamos entender melhor. Um exemplo aqui. My girlfriend's birthday is on October 6th. Again. My girlfriend's birthday is on October 6th. 6th tem esse som de TH, alright? Então o que nós falamos aqui? O aniversário da minha namorada é 6 de outubro. Alright? Então é uma data específica, ok? Você pode usar isso aí com o aniversário da sua esposa, o aniversário do seu esposo, filho, etc. Alright? Mais um exemplo que usamos a preposição on. Dias especiais. Exemplo.
The boys play soccer on Mondays. Again, the boys play soccer on Mondays. É um dia especial, a segunda-feira é o dia especial que eles jogam futebol. On Mondays, alright? Mais um exemplo aonde usamos a preposição on. Superfícies de locais. Também é muitíssimo importante, alright? Vamos lá, exemplo. The apple is on the table. The apple is on the table. O que eu falei aqui? A maçã está na mesa, sobre a mesa, em cima da mesa, alright? On the table. Então, quando nós estamos falando de superfícies de locais, em cima da mesa, superfície da mesa, nós estamos falando vamos imaginar assim, no escritório ali, o computador, o laptop está onde? Está em cima da escrivaninha, ok? Vamos dizer que o gato está em cima do sofá, da superfície. Tudo que é superfície é on, anda, e aí o nome do objeto, alright? É muito importante. Eu também ouço muitos, e há muitos erros, onde que quem está falando inglês, ele quer falar, por exemplo, que a caneta está em cima da mesa, um exemplo. Como que falam normalmente? The pen is in the chair. Daí você pergunta, tá, mas qual... E aí as pessoas eles ficam confusos. Vanderlei, mas qual preposição que eu uso? É in, é at? Cara, eu não entendo preposição, é difícil isso. Não é difícil, existem essas regras que eu estou passando para vocês, alright? Se pegar essas regras, tenho certeza que vai ficar bem fácil, alright? Legal. Então sabemos que o on eu vou usar para preposições, é uma preposição que eu vou usar para superfícies de locais. Também eu uso on quando eu estou falando de feriados usando a palavra day. Um exemplo. I go to beach on New Year's Day. Again, I go to beach on New Year's Day. I go to beach on New Year's Day. Eu vou para a praia no dia do Ano Novo. Olha só. Então, quando eu estou usando, vou falar de feriados usando a palavra day, e aí pode ser Ano Novo, pode ser o dia do Ano Novo, o dia do Natal, o dia da Páscoa, e assim por diante. Eu vou usar o day, eu vou usar o on, preposição on, ok? Mais um exemplo, galera, que usamos a preposição on. Meios de transportes públicos. Vamos entender melhor esse aí, alright? Como assim meio de transporte público, professor? Note só, todos aqueles transportes que são grandes, vamos imaginar assim, ônibus é um meio de transporte que vai muitas pessoas, é um meio de transporte grande, alright? Nós temos ali um metrô, ok? Nós temos aviões. Então, nesses tipos de transporte grande, que a gente fala, que não é um carro, e depois nas próximas aulas nós vamos entrar em mais detalhes, você vai usar o on, preposição on, como um exemplo. Olha só. Get on the bus. Get on the bus. O que eu falei? Get on the bus. Entre no ônibus. Imagine só aquele motorista de ônibus que trabalhou o dia todo, está estressado, e as pessoas ficam ali se enrolando para entrar no ônibus e ele precisa andar. O que ele vai falar? Ele está irritado, ele vai dar um grito lá, né? Get on the bus. Entre no ônibus. Ou também pode falar get on the subway. O que é subway? Metrô. Entra no metrô, alright? Então são transporte público, transportes públicos grandes, alright? Você vai usar a preposição on. Então olha só, não cometa esse erro indo para os Estados Unidos ou qualquer um outro país da língua nativa inglês, lógico, né? Não cometa o erro de usar lá, por exemplo, get in the bus. Não, tá errado, alright? Get on the bus, alright? Legal. Falando então, finalizando a preposição on, nós temos a preposição at, alright? Então vamos entender para que nós usamos, aonde nós usamos a preposição at. Usamos quando estamos falando de horários. Horários, olha só. Um exemplo, se eu te perguntar, what time do you get up? Que horas você levanta, ok? Então, eu tenho aqui, I get up at 4:30. I get up at 4:30.
Ou seja, eu falei, eu levanto às 4h30. Alright? Note só, se eu estou falando de horário, e quando eu estou falando de horário, eu devo usar a preposição at, então a preposição tem deve estar aqui. I get up at. Então vou falar, eu almoço, sei lá, às 11 horas. I have lunch at 11. Ok? Eu jogo futebol às 5 da tarde. I play soccer at 5 p.m. Alright? Essa é a preposição que nós devemos usar quando estamos falando de horário, ok? Também usamos a preposição at quando estamos falando de feriados, como por exemplo, I always eat chocolate at Easter. Again, I always eat chocolate at Easter. I always eat chocolate at Easter. Eu sempre como chocolate na Páscoa. Olha só, é um feriado. Então eu vou usar feriado, eu vou usar a preposição at, ok? Legal. Então vamos para mais um exemplo. Aonde que eu uso a preposição at? Quando eu estou falando de momentos e locais específicos. Vamos entender melhor? Olha só o exemplo. My brother is at home. Ou seja, minha casa, my home, ou a casa do meu brother, home, é um lugar específico. Então vai ser at, alright? Então, por exemplo, vamos imaginar assim, eu vou falar assim que eu estou na escola. A escola é um ponto específico. Eu vou falar I am at school. Eu vou falar também um ponto específico que é o trabalho. Eu quero falar assim, olha, eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho. Eu vou falar assim, I am at work. Eu vou falar que eu estou no aeroporto. Aeroporto é um ponto específico também. É isso que tem que entender, galera. O que é um ponto específico? Entendendo quais são esses pontos específicos, aí você já sabe que vai usar a preposição at. E aí vai ficar bem fácil mesmo, ok? Não vai ter dúvida. Exemplo, I am at the airport. Eu estou no aeroporto, ok? Legal. Também temos mais um exemplo que usamos a preposição at para refeições. Um exemplo, at breakfast. Breakfast. Cuidado que não é breakfast, é breakfast, ok? E também para at lunch. Ou seja, um exemplo aqui, refeições no café da manhã, no almoço, alright? Então, assim que nós vamos usar as preposições. Falando de preposições, é claro, do on, in e at. Essas três preposições que eu diria que isso, se você dominar, vai dar um up absurdo no teu inglês, ok? Tenho certeza disso. São as três preposições que nós mais usamos quando estamos falando em inglês. E elas estão aí para você, alright? Galera, se a aula de hoje te ajudou a dar um up no teu inglês, a esclarecer mais sobre essas três preposições que são pedras no sapato de quem está falando inglês, iniciando o curso de inglês, se te ajudou essa aula, deixa um comentário, deixa um like, compartilha essa aula, que é muito importante para nós. Muito importante, preposições devem ser estudadas todos os dias. Estude todos os dias. Quanto mais você estuda, melhor fica seu inglês. Quanto melhor fica seu inglês, mais oportunidades e portas de trabalho abrirão. Tenho certeza disso, ok? Guys, thank you very much. See you in your next class. Bye. Take care.